todas, bom dia a todos. Sou o Neymar, Carol Alves. A minha vinculação com a Associação de Entidades Empresariais é em função de empresas de consultoria, MRCA, Consultoria, Assessoria e Planejamento, em Ciências Humanas. Eu gosto muito de como iniciar as minhas falas a partir de uma apresentação para que as pessoas possam ter uma noção mais precisa da dimensão que nós podemos atingir quando dialogamos, né? Então eu tenho uma divisão, três fases do meu processo de trabalho. Uma primeira fase, ou a fase inicial, que é uma fase onde eu vou participar efetivamente da produção artística e cultural. É um período de quase 10 anos que eu me envolvo com a atividade cultural na base, né? Mais especificamente no mundo das artes cênicas, mais especificamente no teatro, né? Então tenho uma trajetória aqui em Porto Alegre, sou porto-alegrense, estou aqui em Santa Cruz desde 1994 e foi por este motivo que vim para cá, inclusive. Aqui tem uma trajetória também de alguma coisa perto, a partir de 94, faz 10 anos também. Uma segunda fase, que é a fase onde eu vou agregar a academia, a partir da formação de ciências sociais, e uma terceira fase, que é a fase da gestão. Quer dizer, com isso eu quero dizer para vocês que me parece interessante, né, esse tripé de sustentação para a gente poder pensar algumas alternativas, né, que dê conta dessas práticas, né, e quando nós tratamos de pensar iniciativas como a que hoje vamos apresentar, a economia criativa, parece que é salutar nós estarmos articulando, pelo menos de alguma forma, essas três etapas, essas três vivências, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos num processo de desenvolvimento, né, de uma perspectiva de economia criativa que é nova para o planeta inteiro. Então, é necessário que ninguém fique sobressaltado, né? O Marcos trata da questão do horário, enfim, mas talvez se estivéssemos num horário noturno, não sei se teria um grupo muito maior. Para o planeta, ainda é um processo de reconhecimento de práticas de economia criativa, sob várias perspectivas, principalmente a de produção de riqueza, a produção de produto interno bruto. Então nós vamos buscar, né, nesse período de meia hora que combinamos, eu e o Marcos, apresentar alguns referenciais para nós iniciarmos esse processo de organização na nossa territorialidade, nesse espaço, né, que é um espaço que compreende o município de Santa Cruz do Sul, e que nós não dispensamos também essa tarefa de compreender sob uma perspectiva regional as ações que a gente desenvolve, né? Hoje estou a finalizar essa primeira fala no Conselho de Estado da Cultura, onde tive a oportunidade de presidir a casa por 2 mandatos, 2014 e 2015. A casa é responsável pelos projetos de financiamento e incentivo público, né? Nós temos lá o Sistema para a Cultura ali, que é RS, que compreende a Lei de Incentivo à Cultura e o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. O Conselho de Estado é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, ele é desvinculado, é independente do órgão de governo, que é a Secretaria de Estado da Cultura, mas opera numa consonância, numa relação republicana, para que a gente possa, do ponto de vista da representação social, que são os membros do Conselho, trazer uma construção permanente, institucional. Por isso também sou presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Cultura do Brasil, o CONEC, que recentemente, nos 3 dias, na segunda, terça e quarta, realizou um encontro de posse dos membros do colegiado dos projetos setoriais do Brasil e membro deste colegiado do CNPC, do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, é uma tarefa interessante, importante, uma tarefa de diálogo permanente. Nós não entendemos de outra maneira o avanço de políticas culturais ou de políticas do
economia criativa, né, senão de um amplo debate com a sociedade civil e um amplo debate institucional. Né? Nós temos dito, né, e temos feito isso no Conselho de Estado da Cultura, uma das ações que, quando presidente, tive a oportunidade de contar com o apoio da Casa e votação de forma unânime, foi o fato de que as sessões do Conselho deixassem de ser de interesse privado e passassem a ser de interesse público. Né? Estamos tratando de um órgão público, estamos tratando de produzir uma política, uma diretriz pública, então nada mais justo que nós termos a participação da sociedade, das entidades culturais, dos coletivos interessados, da educação, para que a gente possa dar conta da realidade, né, da produção de uma política pública que consiga tratar todos de maneira igualitária. Bom, essa sugestão de título, ela está muito focada na relação construída entre a ANFCA, Consultoria e Assessoria, tá? Com o departamento, com a direção executiva da SEMP, e que vai dar conta, e o Marcos vai trazer isso, que é este departamento de programas e projetos. Né? Sempre que se fala em economia criativa, é necessário que nós, pelo menos é o que me proponho, fazer uma reflexão sobre o aspecto daquilo que possa ser a célula que vai produzir um pensamento criativo. Né? Quer dizer, nós tivemos aí a oportunidade de participar já de alguns debates sobre economia criativa e vejo que o foco busca elementos, né, a partir de uma produção sistêmica vinculada ao mundo da economia. Nós, em função da formação dessa trajetória, vamos buscar uma base, né, de pensamento que vem do mundo teórico, porque a identificação e a variação que existe na perspectiva de informação e agregar dados, né, nos parece importante, mas não seria possível sem agregar um fator teórico para nos trazer algumas reflexões. Então, eu me valho do pensamento de Nietzsche para pensar essa formação de pensamento e conhecimento que está contornada na razão. Quando Descartes vai dizer penso ou existe, parece que isso ilumina o mundo, ilumina a vida. Né? Se eu tenho razão e racionalidade, eu estou pronto para atuar em qualquer perspectiva, né, humana, coletiva, do processo. Né? E para a economia criativa nós vamos ver que temos um problema. Né? Não vai dizer que essa razão é apenas um processo, uma faculdade, como que está dizendo, são os meus guias, né? Eu baseio muito na lógica de Michel Foucault. Então, uma faculdade do homem e uma hipótese, né? Que era mero instrumento, transforma-se num auxílio de linguagem, um critério. Essa ideia de que razão é um critério organizador de processos de pensamento de economia nos tira um pouco da nossa perspectiva de que a economia criativa, que trabalha num outro campo, trabalha num campo, como o Marcos ainda na apresentação já conseguiu passar, num campo de perspectivas que fogem, né, que se deslocam, né, que se descolam desse potencial racional, vão nos trazer. Isso vai dizer que Nietzsche critica, né, a razão como o único instrumento de formação e concepção de conteúdo social, conteúdo de vida. Então, basicamente é isso. Né? Nós não pretendemos trazer elementos que vão deixar complexa a apresentação, mas é isso. Né? Quer dizer, quando nós temos um processo racional, né, de conteúdo para pensar quaisquer formas de ação coletiva, nós dificilmente vamos encontrar nesse processo racional espaços, né, entradas, acessos para fortalecer a perspectiva de que livremente, né, nós possamos produzir bens, né, serviços que não estejam nesse campo. Então, tudo que é criativo não está adequado a uma perspectiva racional, né, não está adequado à perspectiva da razão que Nietzsche vem criticar e vai dizer em alguns dos seus escritos que no futuro isso traria muitos problemas à sociedade, né? Essa ideia platônica, enfim, de que a razão seria a salvação da organização e sociedade. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? O segundo passo, aí eu entro mais no campo, né, das ciências sociais, da sociologia especificamente, como o Marx um sociólogo, que vai falar então dessa perspectiva do ócio criativo. Então, se nós temos a ideia de que
a razão, né, segundo a crítica de Nietzsche, não vai nos favorecer, não vai nos possibilitar fazer parte desse grupo de pensamento do mercado, enfim, das realizações criativas, né, dessas perspectivas, o Domênico vai dizer que o ócio criativo, que é o contrário que a gente, e a razão foi capaz de fazer isso, né, no mundo racional, dizer, qual é a identidade que nós temos de ócio? Né? O cara é ocioso, isso está com a razão. Ocioso significa o quê? Significa que está com tempo livre, que está solto, que não tem o que fazer. Não é isso. Uma perspectiva de crítica à razão, e o Domênico Demasi vai dizer isso, né? É muito isso pelo contrário. É o espaço que eu tenho de me entregar com uma música, com um filme, com uma situação afetiva em família, e dali extrair ideias, dali pensar, dali entregar as situações com maior capacidade emocional. Então, o ócio criativo, ele tem uma performance, quando eu estou criticando a razão, para justificar quais são os parâmetros e medidas para pensar o pensamento criativo. Né? Então, ele cita, né, 3 elementos que estão simultaneamente agregados, né, que estão dentro um do outro, que dá significado para o domínio do ócio criativo, que é trabalhar para criar riqueza, ao mesmo tempo para aprender coisas, estudar para criar conhecimento e divertir-se, né? Criar para criar bem-estar. Quer dizer, um pouco da ideia do ócio que nós temos hoje convencionada vem desse terceiro elemento. Então, quando nós tratamos desse ócio, nós precisamos entender pelo menos um elemento. Isto não tem absolutamente nada a ver com desorganização ou com processos fragilizados. Quer dizer, quando nós vamos pensar em economia criativa, né, se nós partimos da minha fala do início, criticando a razão e dando vazão para o ócio criativo, significa muito mais organização do que os processos que não são manufatura humana. Quer dizer, nós precisamos ter muito mais cuidado, né, ponto a ponto, cada um dos elementos que vão compor nossa ideia. Quer dizer, digamos que nós tenhamos aqui no público pessoas, né, deixa eu usar o Sandrinho como exemplo, que trabalha nas comunidades de periferia. Se ele não concentrar esforços para que a situação que ele vai apresentar para produzir economia criativa através do trabalho que ele realiza na dança, segundo a segundo, né, quer dizer, todas as partes do planejamento, possivelmente ele não consiga ter sucesso na empregada dele. Porque quando tu cai, ou quando tu sai desse campo, né, que existe uma produção coletiva já apropriada, ou seja, que a razão deu conta de formatar, e vai para esse campo do ócio criativo, da economia criativa, é necessário uma organização dobrada, triplicada, quadruplicada, de organização de processo de desenvolvimento. Então, fica estabelecido entre nós que o ócio criativo não tem absolutamente nada a ver com a revista, muito pelo contrário, tem a ver com um trabalho permanente, consistente, principalmente de reconhecimento do campo de trabalho que nós vamos atuar. Quer dizer, eu vou atuar no meio empresarial, eu preciso conhecer profundamente as entidades associativas desse meio empresarial, eu preciso conhecer profundamente a necessidade da clientela que é atendida por aquele meio empresarial, eu preciso conhecer o hábito daquela situação, daquele grupo social, né? Seja eles quais forem, os aspectos vinculados a lazer, a família, enfim, quanto mais adequado for a informação, o meu processo de economia criativa vai tratar de maneira mais apropriada aquilo que eu vou entregar em contrapartida. Deixando muito claro que quando eu fiz questão de colocar na fala do Domênico, né, uma situação que esteja fora do campo das representações das artes, né, música, filme, uma situação efetiva em família. Porque quando nós pensamos em economia criativa, e é bem verdade, a nossa representante do SEBRAE na abertura essa semana tratou as representações artísticas como sendo importantes e estratégicas da economia criativa, e eu concordo com ela, eu tenho certeza de que as representações artísticas se prestam muito bem para produzir economia criativa, mas nós estamos falando de algo muito mais complexo, muito mais amplo, que extrapola e bem as representações que são do mundo da arte, né? Até porque nós temos uma legislação nacional, um sistema que vai dizer que a cultura também se articula a partir do tripé, que é a partir do direito constitucional do cidadão. Todos nós temos direito à cultura, a exercer a atividade cultural. Nós temos a cultura como uma tarefa simbólica, ou seja, ela não está apenas recortada, né, espacialmente dentro daquilo que são atividades artísticas, atividades do hábitos humanos, fazem parte dessa complexidade. Nós, há pouco dizia, o projeto de incentivo à cultura da Oktoberfest, que há 3 anos aprovado no Conselho Estadual de Cultura, trata de jogos,
jogos românticos, então identidade, né, simbólica e não identidade de atividade cultural praticada pela performance artística. Né? Então, e o último elemento, né, que nós temos a também pensar é justamente a produção da economia criativa. Então, a cultura do país, ela se articula a partir desse triângulo, né, desse tripé, que é muito importante. Bom, aqui eu vou trazer esse cara, acho que a maioria das pessoas devem conhecer, ele é gaúcho, é de São Leopoldo, é um professor de história, o Leandro Carnal, ele está aí nas redes sociais todos os dias apresentando, alguns confundem com Foucault, porque ele também é carequinho, mas ele é um cara que eu gosto muito, porque ele é um cara muito livre, a produção teórica dele se aproxima muito a uma ideia de economia criativa. Né? Quer dizer, eu posso tratar o conteúdo, posso tratar de palavras, de textos, de elementos que não sejam formatados dentro de uma ideia de contexto acadêmico, mas que esteja dentro disso e que seja aprazível, que eu possa ler, compreender, ter naturalidade, pensar e brincar com isso. Então essa frase do Carnal eu gosto muito, né? Então, primeiro lembrar, fazer a lembrança, e ele é muito contemporâneo, né? É um cara que está aí atuando hoje, está no mercado, tem um envolvimento com o Sebrae, tem um envolvimento com as universidades, enfim, está muito presente na vida acadêmica, na vida social, né, no nosso país. Então ele vai dizer esse primeiro elemento que é estratégico, né? Então a gente está cada vez mais imerso em atividades de atenção imediata e prática. Né? O que quer dizer com atenção imediata e prática? É aquilo que está no campo da informação e não no conhecimento. Está mais focado numa ideia de que quando eu decido rápido, quando eu trabalho com eficácia, né, imediatamente e com praticidade, eu estou dando conta da velocidade com que as coisas vêm se desenvolvendo, certo? E isso é perigoso no sentido de que nós podemos estar imaginando que isso é performance, né? Mas muitas vezes se a gente trata da performance sem ter essa preocupação com o conteúdo, quais serem os elementos que a gente vai formar a fala, me parece que hoje aqui eu estou praticando isso porque trago uma visão filosófica, uma visão sistêmica, de uma ideia para depois a gente chegar, né, aonde a gente realmente quer chegar, é importante. Então é necessário que esse imediatismo, essa prática, né, não acabe por derrubar um projeto de economia criativa, acabe por derrubar uma perspectiva que a gente vem construindo. E ele fecha dizendo que isso se torna pessoas menos produtivas. Né? Quer dizer, com isso, que se tu não reconhecer que a atividade que tu está produzindo para produzir economia criativa está no campo apenas da informação, ou tu transmite isso sem se preocupar com esse campo do conhecimento, ele está dizendo que ela se torna menos produtiva, pelo menos deixa de agregar alguns elementos que vão te ajudar muito, né, a produzir o ofício da economia criativa, que é um ofício ainda subliminar, é um ofício que ainda decorre de muitos encontros que eu conheço para que a gente possa ir de auxílios, como nós estamos produzindo dentro da Associação de Entidades Empresariais, para que essas comunidades que trabalham com esse tema possam ter um intento, né, chegar a um objetivo mais concreto, né, dentro dessa perspectiva. Então, é preciso que o ócio criativo, no sentido de pensar, ter ideias, estabelecer estratégia, né, dar passo, né, que esse campo da informação, que é vasto, né, as tecnologias, está aqui o Rodrigo que trabalha com isso, está lá presente na guerra, sabe, a capacidade que nós temos hoje de construir um texto, né, ou um pensamento para determinado setor, para determinado item da vida, é muito fácil, é muito prático, né? Basta nós termos acesso à internet, nós podemos rapidamente construir um processo inteiro, né, uma aula, enfim, uma tese, a partir dessas informações. Ele está dizendo que se a gente ficar nesse oceano, desse cotidiano, e aí ele está dizendo que o cotidiano, que essa capacidade que a gente tem de trazer muita informação, ele está trazendo isso como cotidiano. Quer dizer, eu preciso agregar outros elementos para que isso acabe dando certo. Não posso deixar de falar na matriz da economia criativa, né? O Tarcísio Ribeiro vai dizer, então, que nós temos os indígenas a inclinação estética, a antropofagia, os portugueses a propensão de viajar, de conhecimento, de descobrir novos universos, né, e a desenvoltura para isso. Né? Na África se extrai essa musicalidade, o seu sincretismo, né? Os alemães, italianos, poloneses, japoneses e outras. Né?
e outras formações técnicas vêm com o espírito da abertura, o internacionalismo, né, e a interdisciplinaridade. Então isso é estratégico. Se nós não tratarmos da diversidade para pensar a economia criativa, a gente vai estar pecando de, no mínimo, perder toda essa riqueza, né, toda essa colcha de retalhos que a gente pode construir para poder trazer algo que dê conta, né, dessa nova realidade, que essa matriz que vai trazer esses povos para o nosso convívio, né, vão criar novos hábitos. Hábitos estão relacionados à existência de estar nesse espaço multinacional. Os italianos, quando estão na Itália, eles não conseguem ter uma atividade de convívio com o polonês, com o japonês, com o português. No Brasil isso se dá, então essa diversidade é muito importante para a gente pensar os processos criativos. Né? A economia criativa, né? Então, as Nações Unidas, a economia criativa, estão compreendendo os ciclos da criação, da produção, da distribuição de bens e serviços que usam a criatividade como principal insumo. Tá? Então, se nós juntarmos as peças que a gente vem montando nesse quebra-cabeça, né, nesse paradigma de pensar que a economia criativa tem muitos parâmetros ainda bem concebidos, mas é isso, o uso da criatividade como um insumo principal. Né? Essa é a estratégia. Certo dia, eu e o Marcos temos as sextas-feiras, né, agora quintas e sextas, né, pelo menos na parte da tarde da quinta-feira. Então nós temos uma parte, um espaço do nosso debate, do nosso diálogo, da nossa formação de conteúdo que é justamente para essa perspectiva. Né? Então alguns relatos são dados e tal, e eu relatei a ele ainda há pouco tempo, eu participei por várias edições do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela. Então eu gosto muito porque o boneco não há nada mais singelo que um boneco, né? Mas o que eles são capazes de fazer na nossa mente, no nosso universo de sonho, de fantasia, é indescritível. Né? Então eu tive a oportunidade de, numa ocasião, em um desses festivais, que tinha lá o Flash Marionette da França, o Dandoro do Japão, e então assisti um grupo italiano que naquele ano era a sensação. Todos aguardavam aquele grupo italiano dizendo que éramos mais criativos. Né? Era um cafeteiro próximo, um chapeuzinho vermelho e tal. Quando o pessoal chegou no hotel para assistir lá em Canela, estava simplesmente aquela empanada do bonequinho, né? Empanada tradicional do teatro do boneco, todo mundo lá, só um pouquinho, gente. Pô, vocês, né, dão isso como sendo mais inusitado, mais criativo, está aí uma empanadinha. Não tem nada de criativo nisso. Muito bem. A plateia sentou e inicia o espetáculo do caçador com uma serra elétrica. Vai no meio daquela empanada e corta ela no meio, ela abre uma parte para cada lado, e daquelas duas partes cortadas começa a surgir uma imensidão de informação, de coisas que vão nos levar para um outro universo. Né? É o que nós, ao final do espetáculo, eles com o tradutor, nós conversávamos, o que eles fizeram, né, eu achei muito interessante. Eles disseram o seguinte: nós reunimos aqui todos aqueles elementos criativos que a gente pensa e diz, mas que pena que isso é só loucura, não dá para fazer, né? Muita loucura. Nós usamos esses pensamentos para fazer esse espetáculo. Então a criatividade está tratando disso, né? Está tratando de ideias, pensando ideias, né, que nós temos, que todos nós temos, né? Mas que muitas vezes a gente abre mão delas porque imagina que elas não serão aceitas, que elas são de conteúdo utópico, que elas não vão nos relacionar a um projeto especificamente, um projeto articulado, né, que tem esses processos de início, meio e fim. Bom, aqui não dá, por mais que eu diga para vocês, e vocês podem até me questionar, né, se está falando de uma série de elementos que estão no processo da criatividade, traz elementos filosóficos, sociológicos, mas vai trabalhar com dados. Sim, se eu digo que o processo da economia criativa não pode abrir mão de nenhuma das fases do processo, né, tudo isso está articulado, se eu preciso planejar, se eu preciso elaborar, né, se eu preciso certificar cada passo que eu realizo para que o resultado seja o mais positivo possível, eu não posso abrir mão da estatística, dos dados e elementos que possuem força para isso. Inclusive, porque como estamos falando de produção de economia, nós vamos agregar outro campo de articulação, que são as empresas, né, que são o poder público, que tem as leis de incentivo, as empresas que têm a renúncia fiscal, ou que tem na sua estrutura um departamento específico, né, articulado para pensar relações sociais, né, relações culturais. Então nós não podemos escapar disso. Então são dados muito francos, né, isso é uma pesquisa do IBGE de 2010,
imaginarmos que em 2010, 104 bilhões, ou 3% do PIB é a produção e a economia criativa do nosso país, que vai ultrapassar água, energia, indústria de mineração, que alcança 78 bilhões, é um número que muitas vezes nos deixa a pensar, né? Quer dizer, pô, nós estamos falando de algo muito valoroso, com certeza, estamos falando de algo que tem um valor extremo. É bem verdade que essa estimativa, né, que são números lá no campo da economia, que trata dessas especificidades, mas não podemos deixar de dizer que isso envolve aquilo que hoje nós, de alguma maneira, estamos tentando redesenhar, que é uma distribuição de recursos, pelo menos no nosso país, muito centralizados, né? Os recursos que formam boa parte desses 104 bilhões estão particularmente, uma boa parte deles, eu não vou, estou fazendo uma pesquisa, não vou chutar um número, mas eu diria que perto da metade desses recursos estão centralizados no Sudeste brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro e São Paulo, né, e também em Minas Gerais, nos grandes, nos mega eventos que anualmente são realizados, que movimentam boa parte dessa fonte de recursos que a pesquisa está trazendo. Né? Bom, além disso, essa taxa de economia criativa nos últimos 5 anos foi de 2% além do PIB. Né? Bem verdade que o PIB hoje em dia não dá para a gente ter como uma relação que vai nos trazer otimismo, né? Mas se tu considerar que a economia criativa, que está num campo ainda de incorporação de uma ideia de compor a economia na sua complexidade, 2% acima disso é um dado interessante, né? E aí fecha, né, com esse apontamento, são 400 mil unidades de CNPJ de pessoa física voltada para esse tipo de incremento, né? Uma taxa média de crescimento de 3% e responsável por 8% da economia brasileira. Então, o campo da economia criativa hoje cresceu, né? Tem uma representatividade muito maior. E isso é um dado que nós poderíamos ainda trazer outros tantos, mas hoje nós temos como perspectiva fazer apenas, se é que cabe dizer apenas, uma primeira análise, né, da perspectiva que estamos produzindo, de onde queremos chegar. Vamos ver aqui. Então nós vamos ter agora esses elementos, que são elementos que vão compor essa articulação que eu digo, que venho dizendo desde o início da fala, que é necessária para que a gente consiga chegar no melhor resultado do projeto que nós vamos desenvolver. Quando se trata de economia criativa, né, mais do que nunca, e certamente nenhum outro ato constitutivo de trabalho, seja de que alçada for, é dispensável um projeto, né, uma programação, uma organização. Né? Quer dizer, se tu não tens uma organização naquilo que tu vais fazer, né, se a Rita não organizar e quiser produzir renda através das bolainas que ela produz muito lindamente, ela possivelmente vai vender só para os familiares. Né? Mas se ela tiver um processo de organização, tempo de produção, campo e espaço onde ela pode levar essa venda, ela organizar isso de uma forma muito planejada, possivelmente se transforma num bom negócio para ela. Né? Então, isso é a primeira informação. Não há como abrir mão de um projeto organizado. Tá? Tem muita gente que chega, inclusive para nós, sempre diz, olha, eu tenho uma ideia, né? Todos nós temos muitas ideias, né? E a ideia é boa, é muito boa a ideia, na maioria das vezes, para não dizer a totalidade, né, Marcos? As ideias são boas, né? Só que, ok, e o que tu tem antes da ideia e depois da ideia, o começo do fim da ideia, a trajetória da ideia? Ah, pois é, isso eu tenho que pensar. Então é disso que estamos falando. As ideias, elas precisam ter esse desdobramento, né? Quer dizer, um processo inicial, uma boa apresentação, que público tu quer atingir, quais são as premissas de recursos que tu vai necessitar, né? Como é que tu realiza a pós-produção disso, o ato da representação desse processo, como é que tu vai chegar na prestação de contas, se isso trata de dinheiro público ou não, se for dinheiro privado ou dinheiro que sai da própria fonte, tu precisa fazer essa análise, né? Quer dizer, para que o processo todo se dê de maneira adequada e tu não esteja produzindo alguma coisa que vá de encontro à ideia de economia criativa. Então a relevância social é justamente este elemento. Nós tratarmos o projeto que nós vamos desenvolver com todas as características que lhe são necessárias. Nós temos isso disponível, o Marcos com certeza vai falar mais sobre isso, né? Nós temos na sempre no nosso departamento de programas e projetos, o passo a passo, né?
e os senhores e senhoras também têm a informação, pelo menos do ponto de vista público, da Lei Rouanet, da LIC, todos os elementos precisam estar contemplados para que o projeto tenha a performance adequada para iniciar um processo de tramitação e chegar ao resultado final, que é a captação de recursos, ou, no caso das leis de fundo, o recurso direto. Nós temos essa variação na Lei de Incentivo à Cultura, ela é orientada por renúncia fiscal. O Estado hoje abre mão de 35 milhões de reais em renúncia fiscal anualmente, para projetos de natureza cultural, que são projetos que saem chegam na Secretaria de Estado, passam pela Secretaria de Cultura, por uma análise técnica, documental, e isto, estando ok, vai para o Conselho de Estado, que é o responsável pelo mérito, pela oportunidade dos projetos. O que é esse mérito? É a capacidade que eu tenho de realizar esse projeto dentro dessa perspectiva de relevância social, que é muito mais amplo e muito mais importante que aquela ideia de que o projeto tenha apenas que, por exemplo, nós estamos finalizando o acesso de um projeto novo, feito em Santa Cruz, organizado por nós, que vai tratar de um festival de música internacional. Aparentemente, a relevância social dele está no fato de que nós vamos vincular com a educação, tendo em vista que nós temos uma legislação que garante já a inserção de disciplinas do campo artístico para a educação básica, música, teatro e dança. Nessa codificação de que o projeto vai realizar oficinas, está garantida a relevância social? Não, está garantida uma parte da relevância social. O mérito vai de que este projeto tem uma abrangência comunitária, um desenvolvimento da tarefa, se é artística, se é cultural, não artística, cultural, não artística, quer dizer, um desenvolvimento processual, a fruição, pegar e vamos usar um exemplo master aí, o Rock in Rio, ele tem um sério problema de mérito, porque ele trata da fruição instantânea, quer dizer, ou seja, tu vais lá, tu assiste o Osborne e acabou, ele fica aprendido na tua memória e vai ao longo dos dias perder fruição, perder influência e tu, possivelmente dali a 15 dias, não tenha mais aquele registro. Então, pega-se no mérito justamente por essa perspectiva. A oportunidade é de que maneira ele está articulado no espaço territorial que ele vai ser praticado. Ele reúne a comunidade de uma maneira ampla. Nós temos aqui, estamos dentro do Parque Oktoberfest. O Parque Oktoberfest, quando se trata de recurso público, o ideal para que ele tenha oportunidade de que a entrada e o acesso fosse livre. Esse é o ideal. Mas como as leis de incentivo à cultura, tanto nacional, federal quanto estadual, não dão conta de volume de recursos que possam garantir a operacionalidade de um projeto como esse, é necessário uma taxa de acesso. Mas essa taxa de acesso é popular? Sim, essa taxa de acesso é interessante. Esta é a luta permanente, que a taxa de acesso é de uma taxa de oportunidade a que a grande maioria da comunidade possa estar. Em alguns momentos de um projeto cultural como esse, nós estamos descartando, na perspectiva de produção cultural e produção criativa, o termo evento. O evento remete à fruição. Então, um projeto cultural como a Oktoberfest encontra, para garantir essa oportunidade e uma perspectiva consciente de fazer isso, espaços de gratuidade, por exemplo, para a terceira idade, espaços de gratuidade para escolas, e atividades dentro do parque para quem acessa livre e acesso a todos. Então, essa oportunidade ela precisa ser pensada, precisa ser elaborada no projeto de economia criativa. Estamos falando em produção de renda, de geração de postos de trabalho, nós sabemos todos, o Sebrae é a nossa fonte para dizer que as pequenas empresas geram uma economia volumosa, recursos volumosos, mas, enfim, justamente pensando nessa oportunidade agrupada à relevância métrica, vamos chegar lá. Sistemas são as redes, que a grosso modo, eu vou só passar por isso, tem um Marcos daqui a pouquinho, são a garantia de que esses processos encontrem guarida em todo o setor que ele atua. O presidente Flávio Bender, quando inicia a dialogar com a empresa, com o
passado, vem dizer isso. A primeira fala dele é isso: olha, Neymar, nós temos um potencial de atividades culturais em Santa Cruz do Sul enorme, fantástico, mas as pessoas não estão conseguindo conversar umas com as outras, que realizam, inclusive, atividades concomitantes, ou se articulam umas com as outras, ou a mesma. Não é que a gente pode fazer isso, né? Então, esse sistema é a criação da ideia que vai gerar a rede colaborativa, mas o sistema, primeiro, é necessário que haja uma identificação processual, ou seja, quando vai ter, voltando duas lâminas, a ideia, né, o ócio criativo, tu precisa criar um sistema. Não é possível, né, e se alguém discordar de mim, muito que bem, mas sustente, não é possível nós produzir qualquer tipo de lastro de economia sem, obrigatoriamente, produzir um sistema. O professor, dentro da universidade, no curso de administração, sabe muito bem o que eu estou falando. Quer dizer, de que maneira nós vamos produzir qualquer articulação de processo sem constituir rede, né? Isso não é salutar e nem possível. Quer dizer, existem algumas perspectivas, algumas tentativas, existem no mercado da economia criativa algumas iniciativas que aparentemente são de cunho absolutamente individual, mas elas vão pecar por não conseguir dar abrangência, por não conseguir crescer ao longo do tempo. Isso vai virar as redes colaborativas, né, que é a ideia de que eu preciso muito mais do que aceitar o parceiro naquilo que eu vou realizar, naquele projeto. Eu preciso agrupar o parceiro no processo de trabalho. Eu preciso identificar o parceiro do meu processo de trabalho. Eu preciso tê-lo como realmente a continuidade para que o fim seja positivo para todos nós. Uma frase do Bob Dylan, já que eu falei em Rock in Rio, que eu gosto muito, né? Me parece que para a economia criativa ela é bastante interessante, né? Dizer, segundo ele, o que nós melhor podemos fazer pelo outro, né? Por todo esse ímpeto que foi jogado até agora, é inspirar. Né? Então, seria isso. Muito obrigado pelo momento. A Panvel faz de tudo para você encontrar sempre aquilo que procura. E o que você procura não é remédio. É a possibilidade de dançar uma noite inteira. Não é pasta de dente, não. É o sorriso. Você não quer só creme pro rosto. Você quer sim elogios, brilho no olho. Nós não temos uma teleentrega. Temos você passando mais tempo com a família. Não se trata apenas de uma loja aberta 24 horas. Se trata de você tranquilo, seguro, feliz. E é por isso que para ficar bem você vai na farmácia. Mas para ficar sempre bem, vem na Panvel. Panvel, você sempre bem. Primeiramente, dizer que marketing é muito mais do que uma propaganda. Marketing é, em sua ampla definição, a própria gestão. Mas a gente está trazendo a influência dessa linguagem que o Neymar apresenta aí a meia hora numa propaganda, numa publicidade, num anúncio. Eu recordo que nós todos sabemos que em marketing, há muito pouco tempo, no campo da publicidade, nós reconhecíamos e assim nos assumimos tocando a emoção das pessoas. Sempre foi assim. E essa é a especialidade da publicidade e marketing. Vamos dizer assim, o marketing anterior. Capaz de vender um produto que com uma mudança molecular vira plástico. Capaz de vender margarina com uma cena de café da manhã sendo derretida no pão quentinho. Capaz de vender cigarro com a ideia de liberdade. O cavalo, o pôr do sol. Não é assim? Emoção. O que está por detrás de fumar e consumir um produto que tem que ser enriquecido quimicamente para ter valor.
e com pequenas alterações. É uma matéria morta, praticamente. É anterior àquilo que podemos chamar e está convencionado como economia criativa. Então, o nosso interesse hoje é trazer, sob a luz da economia criativa, e é por isso que vai dar para falar isso em meia hora, uma ação que se chama Programas e Projetos, que está instalada na ASEMP, na Associação de Entidades e Projetos, como um departamento novo, que está auxiliando com pesquisa, com algumas realizações, está assessorando a Semana do Empreendedor, nesse olhar também, para que o vetor empresarial, que é um dos vetores reconhecidamente construtores do desenvolvimento econômico e social, ele se especialize e esteja pronto para dialogar nesse campo da economia criativa. E trazendo, eu estou do lado de cá para o pescoço de vocês descansar, né? Meia hora sim, meia hora assado. Tá? Então, eu gosto muito dessa frase, porque ela tem uma riqueza enorme. Aliás, esse colchete aqui daria para a gente falar uma hora, com certeza. Começando pelo verbo transformar, que é a formação através de uma ação transcendente. Ela inspira continuidade, transformação. Aliás, tudo no planeta muda o tempo todo. A gente aqui entra nos números que a coisa está estável. Mas o planeta continua esfriando, já foi uma bola de fogo, mas dentro tem lava. E quando tem um furinho, um vulcão, esse fogo se revela. Não é mesmo? Então, tudo muda o tempo todo. Então, transformar criatividade em resultado. Olha, o que é resultado? Semana do Empreendedor. Semana do Empreendedor. É resultado. E, reconhecidamente, ainda como economia criativa, se a forma de construir esse resultado através da criatividade for colaborativa. Falava Nedimar, uma ação isolada com aquilo que de melhor nós temos, nós julgamos ser o melhor, uma ação isolada do ponto de vista psicológico, ela sempre será egoística, sempre. E o egoísmo, uma ação egoísta, dentro de uma rede, vai fazer com que você deixe de se alimentar da rede. E você morre. É uma família. E é assim que funciona com a criatividade, que é a qualidade de ser criativo, vai dizer o dicionário Aurélio. A qualidade de ser criativo. Então, a criação, quando é posta em movimento, vira criatividade. Porque a criação, assim, por exemplo, no campo dos sentimentos, que é uma das minhas especializações, assim como o amor é um sentimento, a caridade é o amor em ação. A criação é um produto. Mas e a criatividade? É transformar através dessa qualidade continuamente resultado com colaboração, de forma colaborativa. Então, esse é um conceito que vai fazer, e essa é a provocação que nós estamos fazendo hoje, que vai trazer a forma de nós observarmos a realidade de uma forma diferente. Uma coisa que particularmente para mim tem chamado muita atenção
é a expressão enfrentamento à crise. Está chamando muita atenção. Eu, aproximadamente 20 anos, formação em engenharia, fumageira, me transformei num cariúcio por causa do tabaco, né? Saí do departamento que atendia o Rio de Janeiro. A partir do Rio, atendia todas as fábricas e usinas do Brasil. Vim para Santa Cruz do Sul para montar uma usina nova. E nessa época, a engenharia passou a ser um objeto terceirizado, né? Todo mundo fazia os seus equipamentos dentro. Então, a empresa, no intuito de jogar peso para fora do balão, né? Terceiriza. Foi jogando esses pesos para fora e criando muitos vínculos empresariais. E nós viemos nessa desassociação da engenharia com o objetivo essencial de uma fumageira, e né? É suporte à atividade. E isso tem algum tempo que cheguei aqui. E nessa mesma época, eu comecei a estudar e pesquisar outros campos de atuação. Alguns vão chamar que é a área de humanas, outros vão dizer que é exato, né, que são ciências exatas, mas nós estamos falando de humanidade. E a crise é fruto da criatividade. Nós temos a facilidade de nos separarmos, por exemplo, da natureza. A gente fala a natureza, fala da terceira pessoa do singular. Mas nós somos da natureza. Nós não podemos nos desvincular da natureza. A crise é criatura nossa. É um filho voltando para casa. Do jeito que a gente educou. A crise é a resposta ao modelo vigente. A crise é, portanto, a febre, o delírio de um modelo que está sendo praticado. Nada mais ou menos do que isso. O perigo disso é que, a exemplo, também, criando uma analogia para a saúde do nosso corpo, né? O perigo disso é que no mercado competitivo, que é o modelo atual que está morrendo, não é um oceano de degladiação, um oceano vermelho, como alguns pensadores vão dizer, é um oceano que começa a ficar azul. Porque a competição faz com que você seja rápido e deixe alguns valores de lado, inclusive para te manter vivo. Um deles é a colaboração. E a proposta aqui é de uma economia colaborativa. Nós estamos repensando o que vem a ser a economia. Resultados. Nós estamos falando de resultados intangíveis, imponderáveis. É diferente. E quando nós temos pressa, muito cuidado, e a gestão é feita pelo medo, gestão do medo, nós temos de ser rápidos. Então, pinta uma dor, nós tomamos um analgésico. Deu azia, antiácido. Não é assim, concorda? Mas a crise, o recado da crise, não é simplesmente um efeito. Não é simplesmente um efeito, não é a superfície do modelo. Tem de ser observada com profundidade. O diagnóstico que a economia criativa reclama é de profundidade. Então nós temos, como a gente está formatado nesse modelo de competição, e aí a Panvel, assim, poderia fazer muitas propagandas, muitos anúncios desse naipe, ela passa a trazer coisas que falam ao teu coração. Né? Não te vende café da manhã em família, a saúde deixa para depois. Precisa vender margarina. Né? Não importa como é que teu pulmão, teus alvéolos vão se manifestar quando você traga um cigarro.
importante é se sentir livre, a brisa da manhã, né? É isso. Agora não. Né? Nós temos que pensar eticamente no todo. E quando a gente pensa colaborativamente, transcendendo o conceito, nós estamos falando no todo. Nós temos de pensar em todos. Então, para a gente não ficar nessa seara mística, e, né, aí a prova a Pandel, nós vamos buscar inspiração. Foi o termo, né, que foi colocado aqui. E a gente trouxe uma referência de inspiração para a gente pensar hoje. Eu gostaria que vocês assistissem. Esse vídeo é rápido, né, mas ele é, desde 2010, divulgado, ainda pouco praticado, porque é a única norma internacional, a única ISO de responsabilidade social. A única ISO que há uma dificuldade enorme de se auditar ela, porque ela é consciencial. Como é que você audita a consciência das pessoas? Então, ela nasce em 2010, em Genebra. Algum tempo depois, eu acho que dentro de 2010, se eu não me engano, COPS, a NBR lança, né, a norma brasileira já adota ela com o mesmo número, 26.000, se eu não me engano, não vi no ano, tá? E ela é lançada aí como diretrizes de responsabilidade social. Então vamos ver, a partir dessa inspiração, qual é o produto que a gente pode oferecer para o planeta. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho um sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. As citizens of the world, we will recognize our values, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy, en un tren, crearemos productos y servicios que mejoren en sus vidas. Organizaciones
y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。 Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society, and we take care of ourselves. Y a medida que eso suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. Crianças, né? Todos os lugares. De fato, a gente vive a infância desse pensamento. Não é a turma que foi escolhida. Essas vozes são, inspiram, né? E essa inocência do modelo. Né? Então, mas é preciso agir, né? Então, Cláudio já citou a semana, aí tem uma publicidade, nós vamos começar. Nós vamos ficar mais espertos com esse conteúdo, aquilo que pode vir, puxa, isso aqui, olha, quem sabe essas pessoas empreendem um novo movimento. Né? Naquele conceito, o melhor conceito de sinergia, né? Onde a soma, o resultado é maior que a soma das individualidades. Isso é sinergia, né? Maior. Essa simbiose do diálogo, essa sinergia, esse conjunto de influências e através da colaboração vai criar uma ação. Então aí sim, do ponto de vista estratégico, a gente mergulha no vetor econômico. É consequência, né? Exatamente. Aí eu mergulho no modelo econômico e essa é a linguagem que eu trabalho dentro assim, desde a entrada. Desde a entrada. E que o Flávio Bender vai chamar de inteligência. Setor de inteligência, né? Não é minha inteligência. Eu falo isso muito naturalmente, porque, claro, ele não está falando da minha inteligência, está falando da inteligência do modelo. E dentro da inteligência do modelo, é possível você planejar uma ação sem ser estratégica. Né? Então, Neidimar, e olha que a gente não olhou uma apresentação do outro, né? Mas Neidimar fala filosoficamente, traz esse conteúdo, né, por fora e vamos mergulhando até chegar nessa casa aqui, né, que é a casa da Associação de Entidades Empresariais. E a gente, quando é estratégico, a gente começa pensando alguma coisa. Esse é o patamar inicial de qualquer processo estratégico. Depois que a gente pensa, que nós chamamos de alma, depois que nós pensamos a alma, nós vamos dar corpo, nós temos que ser táticos. Então, a partir da alma, eu construo um corpo e as suas partes. E já começo a materializar a minha ação. Para que, num outro momento, ainda estratégico, eu operacionalize. Aí eu termino com um plano, que desse corpo seriam os órgãos. Né? E aquilo para o qual cada um desses órgãos foram feitos, trazendo esta analogia com o corpo humano. É preciso que se pense, é preciso que seja tático e é preciso que se faça um plano de ação. Pensamento estratégico, o componente estratégico da tática e o plano estratégico, que é o plano de ação. Ou seja, assim, de uma forma muito simplória, sei que todos os senhores e senhoras conhecem isso, a gente, qualquer pensamento tem mais chance de dar certo. No mínimo, poderá ser medido. Mas é aqui que eu quero trabalhar e finalizar a minha parte. Voltei de pensamento. E é isso que a gente está fazendo agora em programas e projetos dentro da Associação de Entidades Empresariais. Nós estamos pensando
colaborativamente. Já fizemos diálogos com a cultura, fizemos diálogos com o esporte, fizemos um fórum de cultura, estamos preparando um fórum do esporte e vamos ouvir e ouvir, diz uma criança ali no vídeo da diretriz de responsabilidade social, né? Todos serão ouvidos. É uma virtude do empreendedor, saber ouvir. É muito importante. Quem não sabe ouvir, não sabe observar. Não tem referência de comparação. Então, dentro do pensamento, aí sim, Edmar, eu coloco aqui de uma forma, tentei ser tática, 3 aspectos fundamentais que devem nortear um programa ou um projeto, 3 respostas fundamentais para que o pensamento, antes de eu entrar no sistema, carregar, eu trabalho com dança, né, eu atendo tantas crianças, 3 pensamentos que vão fortalecer. Se o projeto já tem edições, ele já está sendo executado, ele pode melhorar. A primeira pergunta é essa: qual a finalidade do impacto que deseja produzir? Qual é a finalidade do meu projeto? Voltamos para isso, 26 mil. É segurança? É saúde? Uma pergunta importante. É educação? Qual é o impacto social que o meu projeto... Porque é isso que vai dar mérito. Quando a gente, Edmar diz, eu tenho uma ideia, quando você se depara com o sistema, ele começa a te fazer copiar, cola, começa a ver que parágrafo é legal para me inserir aqui. Né? Porque não foi pensado. Tu não tem a linha do tempo do teu projeto. Então, qual é a finalidade? Qual é o tipo de impacto que eu quero gerar? A segunda pergunta: que tipo de ação ou expressão é capaz de produzir esse impacto? Olha, dançando eu consigo. Fazendo teatro eu consigo. Só com bonecas eu consigo. O meu impacto é a autoestima daquele bairro. Qual é a expressão ou ação? Ferramenta, caminho que é capaz de gerar esse impacto. E por último, também de uma forma simplória, quais são os valores que promovem este impacto? Bom, aí nós chegamos, quase que praticamente, no final de um processo de programa de projeto. Quando eu visito uma empresa e reconheço a sua identidade estratégica, para o que ela existe, missão. Onde ela quer chegar, visão. E quais são os valores que ela pauta para que essa missão sobreviva e sirvam esses valores de pedras do caminho da visão. Quando eu reconheço isso, eu posso identificar qual a melhor empresa para me patrocinar. Concorda? Porque eu alinho propósitos. Lembram? Colaborativo. Mas tem que ter um ator. O empresário ainda está preocupado em sobreviver. E ele está enfrentando a crise. E a gente vem do lado de fora, olha, o imposto que você paga pode ficar aqui e gerar impacto no bairro onde você mais emprega. Por exemplo, na safra. Pois é. E eu tenho, essa atividade combina com os valores que estão pautados na tua carta magna, os valores da tua empresa. Ou seja, quando eu puser a tua marca nesse espetáculo, eu estou vendendo a tua imagem. Que propaganda, né? E aí, não é um falso marketing social, mesmo. Que a gente tanto trata. Preciso aparecer nessa ação. Como é que eu faço? Quanto eu pago, hein? Contrapartida de mídia, né? De visibilidade de marca. E aí, precisa
para botar ali ó, no cantinho do banner e tal. Isso não é economia criativa. Não é economia criativa. E não tem sobrevida. Porque a gente não vai enganar o sistema. O sistema, ele é, assim nós podemos dizer, ele é inspirado num movimento de coletividade. Um movimento de coletividade. E eu termino a minha fala usando um pouco, além do conteúdo de engenharia e das especializações em pensamento e planejamento estratégico, das consultorias, de vendo a enfermidade dos empresários, né, as mazelas da sobrevivência, a infelicidade dos seus relacionamentos, às vezes dentro do lar. Isso tudo entra para dentro, isso chega até teu âmago. Esse é o convite que a gente está recebendo hoje, mais uma vez. Como dizem os mestres do momento, né? Pensem com o coração. Se você pudesse aliar sentimento com razão. Isto é, pelo menos, a minha forma de enxergar, e parece que o Edmar concorda, a melhor forma de empreender. E finalizando de verdade agora, uma frase que eu gosto muito e apresento em todos os trabalhos, principalmente, além de usá-lo dentro da SEMP, como intraempreendedor, como executivo, que estou, fora da SEMP há mais de 20 anos, com o Conexão Integral, que é a consultoria que eu administro. Inteligência coletiva, é o tema. E é a gestão coletiva, vamos dizer assim, é uma propriedade desse pensamento. Naquele tempo que eu estava trabalhando muito, eu fui procurar no Google se existia, se era um nome reconhecido e tal, mas me parece que não. Trabalhar conexão, unir pontos. E eu não tenho dúvida que tanto a dor como a crise são instrumentos pedagógicos que nos ensinam a fazer melhor. Devemos agradecer a Deus. É um pedido de socorro. Assim como a dor e a crise e a saúde e o modelo vencedor que já está desenhado. Na dor e no amor, somos um. Né? Entendeu? No velório, né? No velório você se encontra, não se fala. A dor tem essa propriedade, né? A crise também. E haverá aqueles que preferirão sofrer sozinhos. Esses morrem na casa. Então é preciso se unir, colaborar e empreender. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Muito obrigado.